Eu queria dizer para você que esse não é um tema simples de ser abordado. Ao mesmo tempo que não é um tema simples, é um tema de profundo relevância e interesse para os dias atuais. E nós precisamos conhecer e entender bem esse assunto, porque ele será um divisor de águas daqui para frente na história do Adventismo. Por isso que Deus nos deu a reverência, a atenção, para que nós entendamos o recado que Deus tem para nós hoje. Vamos então falar um pouquinho sobre a Bíblia, Ellen G. White e a nossa mensagem de saúde. Você pode ler comigo esse texto de 2 Crônicas 20:20, por gentileza? Crede. Tiraram na hora, né? É para saber se vocês sabem de cor, né? Crede no Senhor vosso Deus e estareis. Crede nos seus profetas. Quer prosperar? Você quer ou não? Em todas as áreas da vida? Então você tem que crer nos profetas de Deus. Crede em seus profetas e prosperareis. Aqui eu estou apertando uma vez só, viu? Não é culpa minha não. É o controle, está com pressa de almoçar. Mateus 4:23. Esse texto define muito bem o ministério de Cristo. Jesus se batizou e começou o seu ministério, que duraria 3 anos e meio. Ele tinha 3 anos e meio para deixar um recado. E então o ministério dele se dividiu num tripé. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Quais eram as 3 obras que Jesus realizou em seu ministério? Ele pregava, ensinava e curava. Esses 3 aspectos do ministério de Cristo têm a ver com as 3 dimensões do ser humano: dimensão física, mental e espiritual. Jesus pregava, ensinava e curava. A igreja adventista baseia seu ministério no ministério de Cristo. E é por isso que nós desenvolvemos o ministério da pregação, o ministério do ensino e o ministério da cura. Agora, por que hoje nós não vemos tantas curas quanto realizadas por Jesus ou nos dias do seu ministério? Por uma questão simples. O papel profético da igreja adventista no ministério da cura não é tanto restaurativa quanto preventiva. Nós ensinamos as pessoas como ter boa saúde, porque muito melhor do que curar a doença é evitar que ela chegue. Então o ministério de Cristo se cumpre na igreja adventista através de suas orientações a respeito de saúde. E por que nós damos tanto valor a isso? Porque a Bíblia dá valor. Porque nós aprendemos isso na Bíblia. Na Bíblia nós aprendemos de que nós somos o santuário de Deus. O apóstolo Paulo é quem melhor trabalha essa teologia. Paulo pega o elemento do santuário do Antigo Testamento, que era o centro da religião de Israel, para ensinar que não existe mais hoje um santuário. O santuário durou até a morte de Cristo. Aquele santuário mosaico e o templo em Jerusalém não tem mais valor. Aí Paulo pega essa ideia do santuário e ele vai aplicar ao corpo humano. Paulo vai dizer: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus? Aí Paulo continua: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? Sagrado. Existe uma definição clássica para pecado na Bíblia, e eu vou perguntar e você vai responder. O que é pecado na Bíblia? Transgressão da lei. Essa é uma definição. Mas você sabia que no Novo Testamento existem 9 palavras gregas para pecado? E que transgressão da lei é simplesmente uma delas? Então pecado é muito mais do que transgressão da lei. Em relação ao corpo humano, o que é pecado? É você fazer uso de tudo aquilo que é prejudicial. Você não encontra na Bíblia um versículo dizendo: não fume, porque fumar cigarro é pecado. Não existe isso. Mas existe o princípio. Se você usa qualquer droga que te faz mal, isso é pecado. Não importa se é o fumo, se é a maconha, se é o crack, a heroína, a morfina, não importa. Qualquer droga que você usa que faz mal ao seu corpo, isto é pecado. Pecado é muito amplo. Nós, para sobrevivermos, temos que nos alimentar, mas se você come em excesso, com isso você peca. Porque quem come em excesso é o glutão, e a glutonaria é pecado. É pecado porque faz mal. Comer em excesso faz mal. Então Paulo está dizendo que se alguém destrói o templo de Deus, que é o nosso corpo, Deus o destruirá. É daí que se fundamenta a visão de saúde da igreja adventista. Paulo continua o raciocínio no capítulo 6. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos?
porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus em quê? No vosso corpo. Interessante como o mundo moderno trabalha contra os princípios da Bíblia. Hoje a grande frase que a grande mídia defende é: meu corpo, minhas regras. Mentira, o corpo nem é seu. Aí está dizendo que o corpo não é nosso. Paulo está dizendo: não sabeis que o vosso corpo, o qual tendes, não sois de vós mesmos. Nada disso, meu corpo, minhas regras. Não, o corpo nem te pertence. Você é um templo para a habitação do Espírito Santo. Então tem que usar tudo com sabedoria. Paulo continua: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Glória de Deus. Quer dizer que eu posso comer e beber para a glória de Deus, ou eu posso comer e beber para a glória de Satanás, ou para a glorificação própria. Isso é possível. Então eu e você somos o templo do Espírito Santo, e para que Deus habite nesse templo, ele tem que ser um templo saudável. Nesses versos da Bíblia é que se baseia a ideia, a mensagem de saúde da igreja adventista. E esses textos da Bíblia nos orientaram, e depois veio a voz profética de Ellen G. White, profetiza desta igreja, e através dos escritos de Ellen G. White o tema se ampliou. Eu vou abrir vários parênteses nessa manhã. Vou abrir o primeiro. Outro dia eu fui fazer um batismo, e eu fui fazer o voto batismal para 3 candidatos, e quando eu cheguei numa pergunta que tem lá no voto: você acredita no ministério profético manifestado na vida de Ellen G. White? Um dos batizandos disse assim: quem? Ellen G. White. Ele disse: eu não sei quem é. Você não conheceu, não sabe nada de Ellen G. White? Não sei nem quem é. E aí, o que você faz agora, na hora do batismo? Tive que dar um estudo relâmpago. E aí depois do estudo relâmpago, e agora? Tá bom, agora eu acredito. Aí vamos para o tanque. Temos que ensinar o dom profético para as pessoas. Apocalipse 12, 17 caracteriza a nossa igreja como uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O dom profético seria manifestado na igreja verdadeira no tempo do fim. Isso aconteceu em Ellen G. White. A igreja tem que saber disso. A liderança tem que ensinar para os membros. As pessoas que fazem estudos bíblicos têm que passar por esse tema. Quem vai se batizar tem que conhecer o assunto. Esse é um diferencial da igreja remanescente. As revistas de saúde, como por exemplo também essa revista National Geographic, trouxe matéria sobre longevidade, falando dos adventistas, e eles escreveram assim: comem nozes e feijões, guardam sábado e têm fé. Não é só isso, né? Mas é uma visão que eles têm, e nesses estudos das Blue Zones, das zonas azuis do mundo, os adventistas estão sempre incluídos. Agora temos um documentário na Netflix que fala dos adventistas, e eu fico pensando que coisa maravilhosa, mas é um sentimento agridoce. Porque ao mesmo tempo que eu fico maravilhado, porque a igreja está sendo estudada, sempre ela é uma linda. E o Brasil, que tem a maior igreja no mundo, não é estudada. E por que não é estudada? Porque as universidades não vêm para aqui estudar o brasileiro, o adventista brasileiro? Talvez porque nós estamos muito longe do adventismo de Loma Linda. Talvez porque nós estamos esquecendo nossas marcas distintivas. Deus começou a usar Ellen G. White para trazer uma visão sobre saúde em 1848, 4 anos após o desapontamento, dada a importância do assunto. Então a primeira visão que Ellen G. White teve envolvendo o tema da saúde foi já em 1848. Nesta visão, falou-se sobre a abstenção do chá, café, tabaco, e isso foi considerados maléficos. E interessante que um dos pioneiros da igreja adventista, o capitão Bates, muito antes de receber essas orientações através de Ellen G. White, já era um profundo reformador. Já era uma pessoa que compreendia que ele tinha que cuidar bem da sua saúde. De fato, ele é o grande pioneiro da mensagem de saúde no meio adventista. Então você tem: Bates abandonou as bebidas alcoólicas em 1821, olha lá, muito antes de 1848. O fumo em 1823, chá e café em 1830, carne em 43. Em 1827 organizou a Sociedade de Temperança. E Ellen G. White descreveu a si mesmo como fraca e débil, sujeito a frequentes desmaios. Ou seja, quando começa a mensagem de saúde nos círculos adventistas, você já tem alguém que é um promotor da reforma de saúde. E que contribuição extraordinária o capitão Bates trouxe para a igreja adventista do 7º dia. Posso abrir mais um parêntese aqui? Ou não? Porque cada parêntese vai doer em alguém.
Pode ou não? Pode, pastor Williams? 1848, Deus disse para Ellen G. White: orienta o meu povo. Não fume, não use chás pretos, não tome café. Não, pastor, eu não bebo café, só Coca-Cola. Amigos, pastor Arilton é exemplo para você? Não sou exemplo para ninguém. Tenho meus defeitos, minhas lutas, mas eu vim aqui essa manhã para falar. Não cabe na mesa de um adventista, não é Coca-Cola, é qualquer tipo de refrigerante. Não cabe. Não cabe. 1848. Pastor, por que não pode refrigerante? Os ímpios aí fora estão falando do refrigerante. Os ímpios aí fora estão abandonando o refrigerante, porque é açúcar puro, que arrebenta com suas conexões neurais. Aí nós entupimos nossas crianças de refrigerante. Ninguém consegue almoçar sem um litro de refrigerante. Depois viemos para o culto de sábado, e quando termina o culto meio-dia, não entendemos nada do que foi dito. Por que será? Porque as conexões neurais não suportam açúcar. Faça o teste. Em qualquer restaurante que você entrar, as pessoas vão estar comendo com um litro de refrigerante na mesa, porque o diabo está levando o mundo a isso. Refrigerante nunca foi alimento, nem nunca será. Adventista não toma café, adventista não toma nenhum refrigerante, porque isso vai acabar com o seu corpo. Qualquer bebida que faz mal, não toma. Esse é o princípio. Lembra do apóstolo Paulo? Se alguém destruir esse corpo, Deus o destruirá. Não existe essa história de meu corpo, minhas regras. Isso é a filosofia do diabo. A filosofia de Deus é outra. Você é templo do Espírito Santo. Deus quer habitar em você. Deus quer encher você do Espírito, para que você viva em todas as potencialidades, para que você prospere em todas as áreas, para que você seja uma bênção para a tua família, para a igreja e para a sociedade. Mas Deus não pode abençoar se não há obediência. 4 anos depois do grande desapontamento, já veio a primeira orientação: tira essas coisas do regime de vocês. Mas a orientação não parou. 1854, 6 anos depois, segunda visão. O que foi tratado nessa segunda visão dada a Ellen G. White? Higiene pessoal e da comunidade em geral, controle do apetite, devendo ser evitados alimentos gordurosos, preferência pela alimentação integral. Higiene pessoal, isso mesmo. Ellen G. White foi uma mulher à frente de seu tempo, e ela falou contra aquilo que a ciência afirmava na época, quando os doentes eram reclusos em quartos escuros, quando as pessoas com os vestidos longos varriam os estrumes dos animais nas ruas do século XIX e entravam dentro de casa, trazendo todos os germes e as contaminações para dentro de casa. Ellen G. White foi contra isso. Abram as janelas, deixe o sol entrar, casa ventilada, o sol vai matar bactérias, ar puro. Uma mulher à frente de seu tempo. Em 21 de maio de 1863, a igreja adventista foi organizada. E parece que Deus estava esperando que as coisas acontecessem. E assim que a igreja foi organizada, no mês de maio de 63, no mês de junho daquele mesmo ano de 63, Deus vai dar uma visão completa. A maior visão de Ellen G. White sobre saúde aconteceu aí, em Otsego, Michigan, em 1863. Nesta casa, eu tirei essa foto de dentro do carro, está vendo ali o retrovisor do carro? É porque o morador da casa não gosta de adventistas. Vai tanto adventista ali que ele não gosta mais dos adventistas. Aí eu tive que tirar a foto de dentro do carro. Mas essa era a casa de Aaron Hillard. E foi aqui num pôr do sol de sexta para sábado que Ellen G. White teve a sua mais completa visão de saúde. E nesta visão de saúde, Deus deu para a sua serva 33 princípios de saúde que deveriam ser abraçados pela igreja adventista. Vamos conhecê-los brevemente. Primeiro, quem não controla o apetite alimentar são culpados de intemperança. A carne de porco não deve ser comida em nenhuma circunstância. Ah, pastor, mas o porco de hoje vive num lugar tão limpinho, eles lavam direitinho, não é mais no chiqueiro como no passado. Irmãos, não tem a ver com a higiene do porco, não. Tem a ver com a carne do porco. Está lá em Levítico 11, verso 7. O fumo em qualquer de suas formas é um veneno lento,
A estrita limpeza do corpo e da casa e seus arredores são importantes. Semelhantemente ao fumo, chá e café são venenos lentos. Veja que algumas coisas vão voltando, né? Bolos, tortas, pudins muito substanciosos são prejudiciais. Eu vou até passar logo para lá fora não ter problemas. Eu não vou, como vai demorar o culto, eu não vou sair lá não, tá? Eu vou ficar por aqui. Comer entre as refeições prejudica o estômago e o processo digestivo. Comer entre as refeições. Na escola, às vezes, os professores ficam implorando: manda um lanche para o filho, manda um lanche, todo mundo come, os seus não. Meus filhos não comem em intervalo. O estômago precisa de descanso. E sabe o que Ellen G. White diz sobre as refeições? 2 refeições por dia seriam necessárias. Em alguns casos, 3. Você está em 3? Tudo bem. 2 seriam necessárias. Aí um tempo atrás a ciência moderna veio: não, você tem que comer a cada 3 horas. É por quê? Porque o diabo está ensinando isso. Como a cada 3 horas? Seu estômago não descansa, seu cérebro não funciona, a máquina atrofia. 2 ou 3 refeições por dia. Nada entre os intervalos, a não ser água. Parabéns, irmã, está tomando água aí bem na hora. Água nos intervalos, e só água. Só água. Deve-se estabelecer horários adequados entre as refeições, dando ao estômago tempo para descansar. Ele é um órgão, tem que descansar. Se houver uma terceira refeição, deve ser leve e várias horas antes de dormir, não na hora de dormir, várias horas antes, para que você durma com a mente tranquila, com o estômago descansado. As pessoas acostumadas a comer carne, molho de carne, pastelarias, não sentem prazer imediato em um regime alimentar simples e integral. Olha uma verdade que ela disse: está acostumado a comer carne, não vai sentir prazer imediato numa alimentação integral, mas pode mudar o seu paladar, à medida que você abandona essas coisas e caminha para uma alimentação mais integral. Posso abrir mais um parêntese? Menos pessoas já falaram agora, né? Pode ou não? Pode. Tá bom. É pecado comer carne? É ou não, irmãos? Não. Pecado não é. As carnes limpas da Bíblia, não é pecado. Mas qual é o ideal de Deus para você? Qual é o ideal? Voltarmos à alimentação edênica, o vegetarianismo. Não é pecado comer carne. Agora põe uma coisa em sua cabeça: nós temos que caminhar para um ideal. E caminhar para o ideal é a gente ensinar para a igreja que nós temos que caminhar para o vegetarianismo. Uns chegarão mais rápido, outros demorarão mais, outros talvez nem chegarão lá, mas todos caminhamos para o ideal. A igreja tem um ideal, não diga por aí que ela não tenha. Nossas instituições não devem servir alimento carne. Se temos restaurantes nas instituições, não se serve alimento carne. Por que não? Porque nós temos um ideal. A ou B pode não querer caminhar nesse ideal, mas a igreja tem um ideal. Isso tem que ser mostrado, isso tem que ser ensinado. Não vai ser por falta de ensino que a igreja vai perecer. Pode perecer por não querer aceitar o ensino. A igreja tem um ideal. Caminhamos para o ideal. O apetite glutônico contribui para a condescendência com as paixões corruptas. Quanto mais comelão e glutão é a pessoa, maior será a sua tendência para os pecados carnais. Adotar um regime alimentar simples e nutritivo pode superar um dano físico provocado por um alimento errado. Reformas alimentares poupam gasto e trabalho. Crianças que comem alimento carne e comidas picantes apresentam forte tendência e condescendência sexual. Olha as pesquisas modernas. Olha as crianças que estão comendo alimentos carnes em excesso. Os hormônios. Olhe crianças que estão menstruando com 9 anos de idade. Por quê? Alimentação inadequada. As tendências sexuais são despertadas por esses alimentos picantes. Isso foi dito quando? 1863. Drogas venenosas prescritas pelos médicos matam mais pessoas que todas as outras causas de morte combinada. Olha isso. E ela está falando de um tempo onde a saúde era precária, onde médicos usavam a sangria para baixar febre, onde receitavam tabaco para as pessoas e álcool. Era muito precária. É verdade que a medicina fez vários avanços, mas quando você vai ao médico hoje, na sua grande maioria, ele não está preocupado com a causa do problema. Ele está preocupado em dar para você um remédio, que quer dizer remediar. Está
Está com dor de cabeça? Toma esse remédio que a dor vai passar. Ele vai remediar o problema. Ele não vai perguntar para você por que você está com a cabeça doendo. Se isso é frequente, qual o seu estilo de vida, o que você está usando que provoca dor de cabeça. Ele não vai na raiz, ele vai remediar. E hoje essa indústria, essa Big Pharma que nós temos, está empurrando produtos, remédios. E muitas pessoas estão totalmente dependentes de remédios. Interessante que uma vez, no passado, minha mãe e meu pai estavam doentes, eu fui ver a lista de remédios que eles estavam usando. É difícil até tomar, tantos remédios por dia. Os levei para a clínica de São Roque, lá em São Paulo, ficaram 2 semanas na clínica de São Roque, tiramos todos os medicamentos que os médicos haviam passado, pois em simples 2 semanas, sem usar aquilo e praticando o que a igreja ensina, meus pais melhoraram. E meu pai, que estava condenado à morte por um câncer, e que o médico havia lhe dado 3 meses de vida, teve uma sobrevida de 2 anos e meio. É por isso que se chama drogaria. É uma droga, né? A água pura deve ser usada abundantemente na conservação da saúde e cura de doenças. Há doenças que você curaria com água, simplesmente tomando água. Doenças. Outro dia eu ouvi de um jovem: pastor, mas eu não gosto de tomar água. Interessante, não gosta, né? Lá em casa de vez em quando a gente faz alguma coisa, né? E aí os meus filhos, têm 3 garotos, aí um deles diz assim: eu não gosto disso. Aí eu já pergunto para eles: qual é a regra aqui em casa, meu filho? A gente não come o que gosta, come o que faz bem. É isso aí. A gente não come o que gosta, a gente come o que faz bem. Porque se fosse comer o que gosta, a gente só comeria porcaria. Porque é isso que agrada o paladar. A gente não come o que gosta, a gente come o que faz bem. Eu não gosto de água. Tá bom, pegue o seu carro e não abasteça. E vê se você consegue andar. Não vai andar, porque sem gasolina você não anda. Não quer beber água? Você não vai sobreviver. Quem não gosta de beber água devia um dia visitar um centro de hemodiálise para saber o resultado da falta de água. Eu perdi um ancião meu com hemodiálise. Ele passava noites na minha casa e eu levava para fazer hemodiálise. E todas as semanas, 3 dias por semana, numa máquina de hemodiálise. Você acha que isso é vida? 3 vezes por semana, ficar um dia inteiro numa máquina de hemodiálise para filtrar a água do seu sangue, porque os rins não funcionam mais. E por que não funcionam mais? É claro que existem vários problemas, mas o principal deles é porque não usava água. O rim funciona com água. Ele purifica com água. Eu não gosto de água. Então não gosto de respirar. Vê se vai dar certo. Não existe isso, eu não gosto. 70% do seu corpo é água, você tem que tomar água. E na hora de comer, não se esqueça, a gente não come o que gosta, a gente come o que faz bem, porque é disso que a gente precisa. E à medida que você come o que faz bem, o seu paladar, ele vai sendo reeducado, e a gente passa a gostar do que não gostava, e aí você filtra. Bom, Deus é com demasiada frequência acusado de mortes provocadas pela violação das leis naturais. Leis naturais têm a ver com tudo aquilo que envolve nossa saúde, né? Precisa-se de luz solar e ar puro, principalmente nos quartos de dormir. Luz solar para matar os germes, ar puro para nos ajudar. O banho mesmo, o banho de esponja, será benéfico no início da manhã. Tem gente que não gosta de tomar banho, né? Olha aí, ó. Banho. Deus não realizará milagres em favor daqueles que vivem violando o quê? As leis de saúde. Irmão, isso aqui é sério. Está orando todo dia por uma cura? Você tem que fazer uma análise na vida. Eu estou quebrando alguma lei de saúde? Porque está dito pela profetisa que Deus não vai realizar milagres em favor de quem vive quebrando as leis de saúde. Não espere que a oração seja atendida. Ela não vai, até que você entenda e mude o comportamento. Muitos doentes não apresentam causa orgânica para a sua enfermidade. O seu problema é o quê? Uma imaginação doentia. Pessoas que vivem focados em coisas erradas. Pessoas que gastam seu tempo expondo as entradas da alma aos ataques do inimigo. As tecnologias têm o seu lado positivo. Devem ser usadas para a pregação do evangelho, para a busca de conhecimento, mas como entretem as pessoas? Vá em qualquer ambiente, num restaurante, por exemplo, num aeroporto, as pessoas não conversam mais. Cada uma conversa com o seu celular. É ela e o seu celular. As pessoas não conversam mais. Elas ficam o tempo inteiro vendo o que está no celular. E aí você pega essas
esses aplicativos modernos, eles sabem o que você gosta. E eles ficam dando para você o que você gosta o tempo inteiro. Ele te segura aí o dia inteiro. Tem pessoas que estão perdendo a capacidade cognitiva. Tem pessoas que não conseguem mais arrumar uma casa. Tem pessoas que não conseguem mais estudar. Tem pessoas que não conseguem mais escrever num artigo. Nada. Por quê? Porque a mente está presa a esses aplicativos. Não consegue se desprender dessas coisas. O trabalho físico feito com alegria ajudará a criar uma disposição saudável e jovial. O trabalho físico também é bom. A criança é pequena lá, põe para varrer a casa. Põe para limpar os móveis, põe para lavar a vasilha, vai ajudar a criança. A força de vontade tem muito a ver com a resistência à doença e é calmante dos nervos, força de vontade. O exercício feito ao ar livre é importantíssimo para a saúde física e mental. Exercício físico. Pode abrir um outro parênteses? Alguns dizem assim, pode. Você não faz atividade física, se o seu trabalho não é um trabalho braçal, que exige você força, movimento, se você não tem atividade física, você está indo contra as leis de saúde. E nós, adventistas, muitas vezes, somos muito bons em promoções espirituais. Temos 3 cultos por semana, fazemos semana de oração, fazemos vigília, fazemos retiro espiritual, fazemos campuris. E o que nós fazemos para ajudar a nossa igreja com relação à atividade física? O que nós fazemos? Essa é uma pergunta para os anciãos da igreja, para os líderes da igreja. O que vocês estão planejando para a igreja em termos físicos? Tem gente doente dentro da igreja porque não caminha uma vez na semana, não pratica um esporte, não faz uma atividade física. E nós deveríamos estar lotando essas quadras, esses campos de futebol, para praticar esportes, levar a moçada para jogar, para desestressar. Lá em Santa Catarina, a segunda-feira é a folga dos pastores, toda segunda, 4 horas é o dia do futebol. Aí lá é bom, lá você dá as pernadas nos pastores, ninguém pode falar nada, tudo é pastor mesmo. E aí briga fica ali mesmo. Brincadeiras à parte, mas olha a prioridade, tem que ter o horário. Assim como você tem um horário reservado para trabalhar, um horário para estudar, você tem que ter um horário para atividade física. Senão você vai adoecer. Que seja um esporte que você gosta, que seja uma caminhada, que seja natação, tem que ter atividade física. O nosso corpo foi feito para o movimento. Isso foi dito para nós, olha quando. Já entrou o rapaz do piano? Nós. Então vou adiantar aqui, né? Deixa eu correr aqui. Depois esse PowerPoint vai ficar disponível para vocês, quem quiser. Tudo isso que Ellen G. White recebeu nessa visão foi colocado nesse livro, How to Live. Como viver. Foi colocado aí nesse livro. Depois, você tem o Spiritual Gifts, volumes 3 e 4. E aí 40 páginas dessas orientações apareceram nesses volumes 3 e 4. Em 1865, 2 anos depois, veio a segunda visão. E nessa visão, Ellen G. White foi chamada a atenção que a igreja deveria começar a estabelecer clínicas médicas, 1865. E quando foi em 1866, surge a primeira instituição de saúde da igreja adventista, o Instituto de Reforma de Saúde. Primeira instituição, depois vieram outras. Veio a quinta visão em 1871, e nessa visão tem uma revelação para Ellen da relação entre saúde e a terceira mensagem angélica. Eu vou voltar a esse ponto. Assim foi instituída uma outra saúde em Glendale, depois veio no Paradise Valley e finalmente em 1905 o Loma Linda Sanatorium, lá na Califórnia. Essas foram as principais instituições de saúde. E olha a relação que Ellen G. White faz entre a questão da saúde e a questão espiritual. Nós somos um todo indivisível, né? Físico, mental e espiritual. Manter o corpo em condições saudáveis, a fim de que todas as partes da maquinaria viva possam agir harmoniosamente. Tal deve ser a preocupação de nossa vida. Os filhos de Deus não podem glorificá-lo com o corpo enfermo ou com a mente enfraquecida. Os que condescendem com qualquer espécie de intemperança, seja no comer, no beber, desgastam suas energias físicas e debilitam suas faculdades morais. Que coisa séria. Irmãos, eu vou adiantar. A igreja adventista, de todas as visões de Ellen G. White, nós temos extraído os 8 remédios naturais, que vocês conhecem.
Isso tem que ser ensinado para a igreja, para os novos na fé, para os nossos filhos. Ar puro, luz solar, abstinência de tudo que é mal, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder de Deus. Agora, olha que interessante. Esse aqui é o pastor Rick Warren. Ele é pastor de uma das mega churches lá da Califórnia. Esse pastor, num dia, ele fez um batismo de 800 pessoas em sua igreja. E quando terminou o batismo, ele estava exausto. E ele não entendeu por que estava tão cansado. Aí ele foi pesquisar e descobriu que a maioria dos americanos são obesos. E que, levando em conta uma média de cada americano quanto pesa, ele teria levantado no batismo naquele dia toneladas. Toneladas. Ele próprio disse para a igreja dele que ele estava obeso. Ele queria mudar. E ele foi para a Bíblia em busca de resposta para essa mudança na área da saúde. E ele encontrou orientações no livro de Daniel. E ele publicou esse livro, O Plano Daniel, 40 dias para uma vida saudável. Ele se juntou a 2 médicos e os 3 escreveram esse livro, O Plano Daniel, que foi lançado em 2014. Que data foi lançado, irmãos? 2014. Sabe quanto vendeu esse livro no Brasil? Mais de 1 milhão de cópias. No Brasil. Best-seller. E o que fala Rick Warren nesse livro? Que nós precisamos de 5 coisas para sermos cristãos saudáveis: alimentação adequada, exercício físico, fé, foco e amigos. Sabe por que tornou um best-seller? Porque as pessoas estão encantadas com a mensagem da saúde. Agora olha isso aqui. 2014, Rick Warren. 1885, Ellen G. White. Quando apareceu no Testemunhos para a Igreja, volume 4, os 8 remédios naturais. Ele está falando de 5, e alguns desses batem com os remédios naturais, e nós temos os 8, desde 1885. Mas não vira best-seller. Por que não? Nas palavras do Dr. Alberto Tim, que é gaúcho também daqui, né? Ele disse uma coisa uma vez que eu jamais me esquecerei. A igreja adventista no Brasil é muito engraçada. Nós amamos Ellen G. White, só não praticamos o que ela ensina. A gente ama, mas não ouve o que ela fala. E as pessoas estão maravilhadas com o que esse pastor e com os médicos estão ensinando. Deixa eu terminar com o último texto. Esse aqui. Ellen G. White diz assim: foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que venha sobre eles o refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundície da carne e do espírito, e preparados para tomar parte do alto clamor do terceiro anjo, serão achados o quê? Em falta. Se ficarmos esperando pela chuva serôdia, e não houver de nossa parte esforços, nós seremos achados em falta. O refrigério ou o poder de Deus só atingirá os que se houverem para ele preparado, fazendo o trabalho que Deus ordena, isto é, purificando-se de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando-se em santidade no temor de Deus. Eu queria fazer um apelo à minha igreja. Todos nós estamos no mesmo caminho, em direção ao céu. Agora você sabe pessoalmente que decisões você precisa tomar com relação à mensagem de saúde. Você sabe aonde tem sido os pontos difíceis para você. O que eu queria motivar você nessa manhã é você não deixar de buscar o alvo. É você cada dia tentar dar mais um passo, pela graça dele, com a ajuda dele. E todo esforço que nós fizermos no sentido de vivermos a mensagem de saúde que nós recebemos há séculos, será por Deus recompensado. Ele vai ajudar na nossa fraqueza. Ele fará por nós o que nós não podemos fazer. Mas há necessidade de um esforço de cada um de nós. Eu não posso estar satisfeito com o estilo de vida que eu tenho levado até aqui, se Deus colocou para nós um padrão tão elevado a ser atingido.